Opa, galera Piral, tá tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, tô gravando em live, então é um corte de live. A gente tá fazendo tanto a tier list no celular, que é a mesma tier list que tá no meu computador. A gente só tá... É a mesma tier list, só muda que um tá no celular, o outro tá no computador, e enfim. Hoje a gente vai fazer uma tier list de quais momentos da história dá pra viver, quais eras da história dá pra viver, quais... Então vocês estão vendo aqui, ó. Dá pra viver maneiro, dá pra viver escravidão ou morte, que vão ser os lugares, vão ser as épocas que a gente vai colocar. Aqui a gente tem o Japão Antigo, a gente tem o Egito Antigo, temos a época da Independência, temos a Idade Média, a Grécia Antiga, a época dos cowboys, a época dos indígenas antes dos portugueses, os vikings e, de novo, as guerras mundiais. E a gente tem que escolher uma qual é a mais fácil de viver. Provavelmente eu esqueci de algum para colocar no meu computador, mas acontece. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar com o primeiro que tá aqui, Japão. Olha, o Japão, eles são um povo muito para frente, então eles são muito inteligentes, mas depende de como você ia nascer, né, no Japão. Mas eu acho que no Japão a vida era boa, porque eles tinham bastante higiene e tinham bastante inovações, então eu vou colocar em viver bem o Japão. Deixa eu pegar aqui e colocar em viver bem. Cadê, gente, o Japão? Essa porra, essa japonesa aqui, ó. Viver maneiro. Dá pra viver maneiro. Tá. Por quê? Porque a vida no Japão era boa, tinha várias inovações, várias tecnologias que não tinha em outros lugares do mundo. A galera era um tanto respeitável, o lugar era muito bonito. Isso aqui não é só Japão, tá? Tá envolvendo toda a Ásia antiga. Enfim, não é só o Japão. Não, tá envolvendo a Ásia. Tudo que vocês pensarem sobre Ásia tá envolvido aqui nesse negócio do Japão. Entendeu? Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Eu vou até passar ele para frente aqui no meu celular. Não, vamos falar da guerra, das guerras mundiais. Bicho, eu vou falar o seguinte. Eu acho que guerra era a morte, bicho. Viver nessa época era a morte. Por quê? Porque eu sendo homem, eu ia ter que servir a guerra. Então eu ia ter que servir a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Provavelmente eu iria morrer em guerra, ou seria torturado, ou seria, sei lá, morto de uma forma bem violenta. Então eu acho que é um dos piores momentos para se estar vivo é durante as guerras mundiais que aconteceram. Então eu vou colocar aqui em morte as guerras. Enfim, é uma época bem ruim. Agora vamos para a época das independências. Ah, Gustavo, é só no Brasil? Não. As independências aqui está falando da independência dos Estados Unidos, independência da França, sei lá, Revolução Francesa, esse tipo de coisa que tá acontecendo. Também no Brasil, mas em vários lugares. Eu acho que a época da independência, bicho, era uma época. Acho que depende de que você fosse nessa época, mas eu acho que é uma época que dá pra viver. Ela não é tão, tipo, viver bem que nem o Japão, mas é uma época que dá pra viver, porque tava tendo muita guerra, tava tendo muita morte, só que não era tão ruim quanto a Guerra Mundial, que tava morrendo um monte de gente, então eu acho que eu vou colocar a independência em dá pra viver. Enfim, as independências. Agora vamos para pro Egito Antigo. O Egito Antigo. Bicho, o Egito Antigo é o que ele mais se enquadra aqui, ó, escravidão. Porque se você não fosse, infelizmente essa é a vida real. Se você não fosse um sei lá, um cara famoso do Egito Antigo, provavelmente você seria morto porque você ia ser escravo de alguém ou você ia ficar vivendo a vida inteira para construir pirâmide pro faraó, entendeu? Então, é escravidão, não é tão ruim contra o morte, mas também não é tão bom quanto os outros aqui em cima. Então, você ia ser provavelmente um trabalhador mal remunerado, o que se enquadra um pouco em escravidão, entendeu? Agora vamos pro seguinte, vamos pra Idade Média. Vamos pra Idade Média. Eu acho, bicho, que a Idade Média, ela é escravidão também. Acho que é escravidão. Porque ela não chega a ser morte. Será que vocês acham? Será que a Idade Média ela é escravidão ou morte? Eu acho que é escravidão. Porque a galera não vivia tão mal. Ou será que era escravidão? Acho que não. Acho que era dá pra viver. Acho que não, porque, tipo assim, a galera não é tão escravidão assim naquela época. Naquela época tinha bastante gente que, infelizmente, era dominado pelos outros. Só que naquela época também tinha. Eles tinham os terrenos deles, viviam no mato, tinham os bichinhos dele, as vacas, os bois. Entendeu? Então, eu acho que tirando a parte da escravidão pelos reis e rainhas, Idade Média é uma época da humanidade que é até melhor que hoje em dia, porque o povo vivia bem mais natural do que hoje em dia, né? Então, acho que Idade Média ainda dá pra viver.
caso você não pegasse alguma doença, né, ou coisa do tipo. Mas eu acho que dá pra você fugir legal de doença dessa época, ou não, mas enfim, não é algo tão ruim quanto o Egito, que você ia ser escravo e a guerra, porque você ia morrer na guerra de qualquer jeito. Enfim, vamos pro próximo. O próximo é Grécia Antiga. Grécia Antiga, bicho. Cara, olha, eu acho que é viver bem. Por quê? Depende muito. Mas mesmo você não sendo um rei, ou um faraó, um faraó não. Mesmo você não sendo um rei, um líder tão grande assim, esqueci o nome, os líderes lá da Grécia, você vivia bem. Você podia ser um pensador, você tinha muito acesso à educação, você ia ter ali vários pensadores, matemáticos ao seu redor, então é uma sociedade até que relativamente bem boa. Isso aqui eu também tô falando dos romanos, tá? Não é só a Grécia Antiga, isso aqui também envolve um pouco dos romanos, então eu acho que sim, dá pra você viver maneiro. Desde que você seguisse as regras e estudasse, fosse uma pessoa mais culta. E você ia ter boa comida, ia ter bom vinho, boas mulheres, entendeu? Então é realmente uma época boa de se viver. Agora, deixa eu trocar aqui, vamos para os vikings. Os vikings, bicho, é morte. Por quê? Porque para você ser viking, você tinha que ser muito esforçado para você ser viking. Você tinha que ser um cara forte, um cara poderoso, um cara que era impiedoso. Então, se você não fosse tudo isso aqui, bicho, é morte na certa. Você ia morrer porque os vikings não tinham essa de ai, não, tudo bem, tenta de novo, ou não sei o que lá. Os bichos eram brutos, entendeu? E tudo se resolvia na porrada ou na morte e na cachaçada. Então, eu não tô acostumado com isso, então provavelmente eu iria morrer. Os vikings, se eu contar as explorações marítimas que acabavam em mortes, ou então as invasões de outros terrenos também. Enfim, eu acho que vikings é realmente morte. Agora vamos para os indígenas. Os indígenas eu vou colocar na frente de todos, até do Japão e da Grécia, bicho. Por que, que os indígenas na frente de todos? Porque os indígenas, eles tinham o próprio mundo deles. Eles não tinham reis, não tinham rainhas, tinham um xamã ali e alguns líderes. Só que eles viviam bem, tomavam banho, comiam as frutas gostosas, tinham uma terra inteira para eles, tinham bichos, tinham tudo que eles precisavam aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem. Esses aqui não são só indígenas do Brasil, tá? A gente tá colocando também astecas, maias, enfim. Esses indígenas viviam muito bem, cara. Então eu acho que eles vão ficar até um pouco à frente aqui da Grécia e do Japão. Eles viviam realmente muito bem, porque eles tinham um mundo só para eles. E por último, mas não menos pior, eu acho que ele entra aqui em morte, é, é Velho Oeste. O Velho Oeste, ele não é tão ruim quanto a guerra, mas só que ele é muito ruim, porque tinha muitas doenças se espalhando pelo Velho Oeste, não tinha tratamento, a galera se roubava, se matava, não tinha muita lei. Então eu acho que realmente o Velho Oeste não era uma época muito boa de se viver, entendeu? Enfim, foi assim que ficou nossa tier list. No viver maneiro ou viver bem ficou os indígenas, os japoneses e os gregos. Embaixo ficou a época da independência e a época da Idade Média, ainda dá para viver. Escravidão ficou com Egito e morte ficou com as guerras mundiais, com a época do Velho Oeste e os Vikings. Eu acho que ficou bom essa tier list aqui, ficou legal. Enfim, acho que ficou bom, ficou bom. A gente pode refazer de colocar outras eras mais pra frente, mas enfim, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like e é isso.